pessoal, vamos começar aqui o nosso Endocast. É o nosso podcast que surgiu uma ideia lá no hospital, né, de gravar um pouquinho para as redes sociais e falar um pouquinho da saúde da mulher, aproveitando o gancho aí do Outubro Rosa, que a gente gostaria de falar não particularmente só, né, da saúde feminina, mas de uma doença aí que tem aumentado bastante a incidência nos últimos anos. Primeiramente, eu vou pedir para os nossos participantes aí se apresentarem, começando pelas mulheres. Vamos lá, então. Então, eu sou Ana Simões, sou fisioterapeuta pélvica, já sou fisioterapeuta há 25 anos, já atuo na área da pelve em torno de 8 anos, natural de Curitiba, a gente reside aqui em Ponta Grossa há 7 anos, tenho consultório particular e meu público é exclusivo da pélvica. Então, eu sou Edson, né? Sou ginecologista e obstetra, né? Na verdade, eu estive aqui em Ponta Grossa, quase um pontogrossense, durante toda a minha infância. Fui para Curitiba para fazer a minha formação, fiz a faculdade, a residência lá, e terminando a residência eu voltei para Ponta Grossa, né? E adoro a cidade, enfim, tenho tido um acolhimento bem grande e uma capacidade de aprender bastante aqui na cidade, tenho gostado disso, né? Então a gente tem aprendido, tem se aprimorado cada vez mais na tentativa de sempre buscar o melhor. Então, eu sou Jonathan Simões, eu fiz residência aqui na cidade, na Santa Casa, em 2011, e fui ficando na cidade desde então. Gosto bastante da cidade, é uma cidade boa, pequena, que tem crescido gradualmente, e diferente da onde eu nasci, que é Curitiba, é muito acolhedora, os pacientes gostam bastante de ser tratado bem pelos médicos, né? Então eu fiz minha residência e acabei ficando por aqui. Tive a oportunidade de montar meu consultório particular aqui na cidade e desde 2013 eu atuo como oncoginecologista da Santa Casa e do meu consultório privado. Em torno de 2016, 2017, tem surgido bastante pacientes com problemas de endometriose e a gente tem solucionado bastante caso, né? Infertilidade, dor pélvica, dor crônica, cólicas. A minha esposa trabalha comigo no meu consultório privado, ela faz a parte da fisioterapia pélvica e essa é a minha história. Desde 2011 eu atuo aqui na cidade, vim morar para cá, trouxe minha família e a gente gosta bastante. Então, eu sou Alexandre Guedes, sou médico também, cirurgião oncológico, fiz faculdade em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em medicina, cirurgia geral em São Paulo, Presidente Prudente, fiz cirurgia oncológica com o pai do Jonathan, foi daí nossa história, né, que a gente começou a se conhecer, 2008, né, 2008, 2009, e depois de cirurgia oncológica, fiquei trabalhando alguns anos no Hospital Evangélico em Curitiba e em Campo Largo, e aí em 2014 viemos para Ponta Grossa, né, Jonathan, nós desbravar aí esse desafio e até desde então estamos aí, né, trabalhando e cuidando aí das pessoas na medida do possível. Então veio aí a nossa história de onde a gente se conheceu, né, Jonathan? E então, aproveitando o gancho da conversa, Edson, como que a gente se conheceu? Conta aí pra gente, como que você conheceu o Jonathan? Como é que vocês começaram a... Acho que na Santa Casa mesmo, né? Que ano que você entrou na Santa Casa? Eu entrei em 2020 na Santa Casa, né? Inicialmente com a obstetrícia e tudo mais, né? Daí eu acabei fazendo a especialização também em colposcopia e patologia genital inferior. Daí, como o Jonathan também fazia a parte de oncogineco, a gente começou a discutir os casos e na sequência eu fiz a parte de estereoscopia também e de vídeo e começamos a trocar os casos, operar junto e acho que foi isso
tentativa né? Formar uma equipe, né? Exatamente. Sim, colocar como... De oferecer o melhor, né? Enfim. É. E me diz uma coisa, então a nossa ideia do Endocast, né, aproveitando tá o nosso fundo aí azul e rosa, né, aproveitando a transição do outubro rosa, novembro azul, para falar um pouquinho da saúde da mulher, né, e o assunto que a gente gostaria de comentar aqui, né, que as abordagens tanto no diagnóstico, sintomas e tratamento seria a endometriose, né, endometriose que é uma doença que vem aumentando a incidência nos últimos anos, né. Edson, você que é um ginecologista, né, tem consultório, você percebeu esse aumento, assim, no dia a dia, né, das pacientes, do diagnóstico? Ah, com certeza, doutor. Eu acho que progressivamente, assim, nos últimos anos, né, tem aumentado e cada vez mais, assim, né, a incidência tá absurda, né, a gente tem visto muito, a gente não sabe se faz mais o diagnóstico, com certeza a gente faz mais diagnóstico agora do que a gente fazia no passado, até porque agora a gente tem ressonância magnética, temos ultrassom para rastreamento, né, com profissionais que sabem fazer o exame de maneira adequada, com preparo adequado e o mesmo da ressonância. Então a gente faz muito o diagnóstico, né, que a gente não fazia provavelmente no passado, mas a incidência de forma geral eu acho que aumentou com certeza, né, e acho que é mudança do estilo de vida da evolução população. da tecnologia, né? Exatamente. Eu acho que antigamente as mulheres tinham 5, 7, 9, 10 filhos. Não dava tempo Então de fazer. não dava tempo de... Isso talvez seja um fator protetor, né? Exatamente. Exato. Ela estava sempre num ambiente, né, sem estrogênio, que é o o estímulo para endometriose, né? Então, hoje em dia, as pacientes vão gestar a primeira vez com 35, 36 anos, né? Então, elas ficam muitos anos da sua vida expostas, né? Exatamente. Ao estrogênio. Exato. Além de... E as opções de tratamento, os sintomas, assim, quais são os sintomas, assim, da endometriose que o paciente pode pensar, será que pode ser? Eu acho que, assim, o principal é a dor, né? Eu acho que é uma dor importante que é relacionada ao ciclo menstrual, às vezes ela tem dor durante a relação e às vezes ela teve essa dor durante muitos anos e eu acho que as mulheres são fortes por natureza, né, Ana? Então eu acho engraçado porque às vezes a gente aborda, às vezes ela não vem com essa queixa. Você pergunta, mas é dor? Tem um pouco de dor para relação. E durante o fluxo, não, o meu fluxo é muito intenso, eu tenho bastante dor. Falei, e elas parece que meio que se acostumam com isso. A gente se acomoda com a dor, né? Então é aquela dor que ela começa leve, então é uma dor que a gente começa a se acostumar e a gente aprende a conviver com a dor. Né? Então, até a gente procurar hoje um gineco, que a gente tem uma abertura para falar que a gente sente uma dor na relação, graças a Deus isso hoje está mudando, que eu vejo até a nível de consultório, a abertura que as pacientes têm comigo de relatar uma dor na relação, uma dor pélvica, baixo ventre, então a gente começa a associar uma dor na lombar, que é uma dor que não passa, com irradiação, essa dor vem para a parte anterior da pelve, então a gente começa a fazer essa análise, tentar fechar esse quebra-cabeça, até para fazer esse encaminhamento também. Então, eu encaminho muito para gineco, encaminho muito para gineco. Então, você levanta a hipótese. Levanta a hipótese para o gineco ou um cirurgião fechar o diagnóstico, né? Mas a gente realmente aprende a conviver com essa... eu acho isso que as mulheres têm que se alertar, que sentir dor não é normal. Né? Afeta a qualidade. Não é normal. O corpo fala, né? Então, exatamente. A dor é um grito. Né? Exatamente, é um indicativo de que algo não tá legal, assim. Acho que elas têm que se atentar... A gente tem que se atentar mais a isso, né? Enfim, que vai ser o grande sintoma da endometriose, além de infertilidade, né? De dificuldade para gestar, né? Às vezes até alterações intestinais. Né? Isso, né? Então, tem exatamente, né? Profunda, né? Pode ter algum sintoma. E é legal, às vezes até o ginecologista esquece de perguntar isso, né? Teve pacientes, porque às vezes a paciente não relaciona. Eu já tive pacientes, né, que a gente descobriu que tinha endometriose. Eu falei, e o teu, como é que é a questão da evacuação? Então, eu tenho constipação, eu tenho diarreia durante o fluxo. Daí você fala, já acende a luzinha, tem endometriose
intestinal, né? Então, às vezes são sintomas, são nuances que acabam atrasando muito o diagnóstico, né? Enfim, de não se notar, de não se cuidar, de não dar atenção à dor, eu acho que é... Edson, então fala para nós, depois a gente vai chegar na Ana, da abordagem multidisciplinar, cita para nós as opções de tratamento da endometriose, e depois o Jonathan fala um pouquinho da parte cirúrgica, assim, né? O Jonathan tem bastante experiência na parte cirúrgica, na área da endometriose. Até falando nessa parte de tratamento, eu como fisioterapeuta tenho uma dúvida, assim, até quando que vocês sabem que é até o limite de um tratamento medicamentoso para passar para a parte cirúrgica? Sim. Então, daí entra aí a equipe aí para eu acho... dúvida que muitas mulheres têm, né? Sim, o tratamento da endometriose, né, ele é multidisciplinar, né? Ele não é uma única coisa, né? Então, com as pacientes, quando chegam, a gente faz o diagnóstico, então elas vão para físio, né? Para trabalhar a parte da dor e tudo mais, já no preparo pré-operatório. Eu mando para nutricionista também, para diminuir consumo de glúten, lactose, fazer uma dieta anti-inflamatória, exatamente, açúcar, tudo que é inflamatório, né? Então, mando para nutricionista e na sequência a gente vai definir, né, o tratamento. O tratamento ele pode ser clínico, né? A gente utiliza aí progestágenos, né? O Dienogest, que foi um progestágeno que foi lançado exclusivamente como tentativa de tratamento da endometriose, análogo de GnRH, né, que vai bloquear essa paciente hormonalmente, ou anticoncepcional de forma contínua, né. A ideia do tratamento é basicamente controlar sintoma, né. Sintomas. Porque a doença não vai regredir, né? A doença vai permanecer. Essa dúvida lá. que a Ana perguntou, né? Que deve ser de muitos pacientes, né? Porque a endometriose é progressiva, né? Exatamente. A doença não vai regredir, ela vai continuar lá, talvez não progrida, né? Porque que vai estar bloqueada, de certa forma. Mas a paciente que deseja gestar, né? Que está com infertilidade, que tem uma dor pélvica, que não respondeu ao tratamento clínico, né? Que, enfim, não respondeu ao tratamento, acaba, ou tem mesmo sinais de endometriose profunda, né? Na ressonância ou na ultrassom, a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico, né? Então, aproveitar o gancho falando de cirurgia. Jonathan, você que tem bastante experiência nessa área cirúrgica, por que, né? Fala primeiro assim, por que um cirurgião oncológico opera endometriose? Né? Acho que isso é legal também de falar, né? E aí depois disso, aproveitando, fala para nós assim, toda cirurgia endometriose é igual? Né? Né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desses dois temas. O mais importante é saber o que é endometriose. Endometriose é tecido do endométrio, que é a camada interna do útero, fora do útero, né? Ou dentro do miométrio, do músculo do útero. Então, quando esse tecido está fora do útero, ele pode sofrer ações cíclicas, né? Sangrar nessa região que é um tecido conjuntivo, né? E causando dor, causando fibrose, piorando gradativamente a qualidade de vida da mulher, a vida sexual da mulher, a dor, as cólicas. Então, a gente tem que saber primeiro o que é. Existem vários tipos de endometriose, profunda, superficial, endometrioma, né? O endometrioma geralmente cursa com endometriose profunda. Então, o cirurgião que acha que vai operar um endometrioma só vai tirar o ovário, ele está enganado. Porque vai ter endometriose profunda, que é um desafio, né? Explica um pouquinho endometriose profunda para as pessoas entenderem. Que seria o que? A endometriose num órgão... Exatamente. O útero ele é sustentado por vários ligamentos, né? Tem os paramétrios, tem os ligamentos uterossacros. Então, a endometriose profunda, ela fez uma fibrose nessa região ligamentar, causa dor durante atividade física, causa dor durante atividade sexual. Então, esses ligamentos estão fibrosados. Então, devido à ação cíclica tá só na primeira camada. Não, está na camada profunda. Os órgãos, né? Então, geralmente, as cirurgias nessa região são cirurgias complexas, que você precisa, uma cirurgia multivisceral, você precisa isolar o ureter para não lesionar, que é o canal do rim que liga na bexiga. Geralmente, você inicia soltando os ureteres,
né, para você ter uma visibilidade deles e não correr ação do cautério ou das pinças ultrassônicas nessa região, causando prejuízo para o paciente. Então são cirurgias complexas, multiviscerais, que você tem que ter muita presteza, né? Normalmente a gente faz por videolaparoscopia e agora com o advento da robótica também é possível fazer, né? O Alexandre pode comentar um pouquinho da cirurgia robótica, né? Eu acho que é legal também, Jonathan, falar, né, sobre as pinças que às vezes a gente solicita, né? Elas não entendem por que demora tanto, por que a gente precisa disso, né? E às vezes que demora às vezes para o convênio liberar, ou às vezes quando elas vão operar particular, acaba sendo um valor a mais. E por que a gente precisa disso? Sim, as cirurgias convencionais são cirurgias feitas com eletrocautério, né? As cirurgias minimamente invasivas precisa do material específico, né, para você operar e tal. Normalmente são pinças ultrassônicas ou bipolares. Eu gosto mais de utilizar as ultrassônicas, né? Elas fazem uma hemostasia melhor e melhora o campo cirúrgico, né? Não tem sangramento nenhum, praticamente zero, auxilia muito. Você precisa de um outro material que é o manipulador uterino, porque você precisa movimentar o útero dentro da cavidade abdominal, né, para você ver a região onde você vai remover, qual ligamento você vai remover. Então, e a gente usa também o trocáter. Então, são materiais caros, né, que o convênio às vezes leva um tempo para aceitar essa liberação. Mas auxiliam muito, né, na cirurgia, torna uma cirurgia muito mais rápida, uma cirurgia mais fácil, limpa, mais rápida, mais... com menor índice de complicações, Exatamente. né? Então... Eu tenho 9 anos tratando endometriose na cidade, então eu já fiz mais de 300 casos de endometriose profunda, de cirurgia minimamente invasiva, e nunca tive nenhum problema cirúrgico, técnico, ou tive que reoperar uma paciente por causa de um sangramento, um hematoma, uma lesão de ureter. Então, graças a Deus, a oncoginecologia me deu uma habilidade cirúrgica na região pélvica. Então, a gente remove, às vezes, o reto, remove os ligamentos, solta o ureter e consegue fazer isso com presteza e habilidade. E agora, com o advento do robô, também vai mudar um pouco. Vai mudar ou vai somar, né? O Alexandre pode falar um pouquinho. Eu acho que a ideia do robô do Dr. Alexandre, que né, integrou a equipe, também foi por causa dessa parte, né? Da endometriose estar, né? Às vezes englobando o ureter, englobando a bexiga, e o Dr. Alexandre, né, tem bastante experiência com a parte de uro-oncologia, né? Então foi por isso a então, né? assim, a endometriose é um campo que nem eu estava comentando antes aqui. Por que o onco acaba, às vezes, encarando, né, operando esses pacientes? Porque a formação do onco é uma formação que tem um pouquinho de experiência no intestino, na bexiga, no ureter, na via urinária, no útero, né? E aí é uma região que fica, às vezes, difícil, por exemplo, para o gineco. Exatamente. Às vezes não tem muita experiência na outra área, só que precisa, né? Então, no início, assim, nas primeiras cirurgias de endometriose, assim, até hoje em alguns lugares é assim, né? Entra às vezes o proctologista, o urologista, né? O cirurgião geral, o ginecologista, entra todo mundo. E alguns centros é o gineco, o cirurgião oncológico, mas é por essa questão, né? De formação, né? Aproveitando o gancho aqui da robótica, né? Acredito que a endometriose é uma das patologias a ser tratadas pelo robô, né? Dentre várias outras, né? Porque o robô tem um grande benefício em áreas de difícil acesso, né? Seja com a cirurgia convencional ou videolaparoscópico, que a pelve é uma dessas áreas, né? Além do aumento em 15 vezes do campo da visão, que isso proporciona uma visão mais detalhada da anatomia, da inervação, da vascularização, fazendo uma cirurgia mais segura, menos sangramento, né? Com uma recuperação melhor, né? Mais rápido para o paciente. São furinhos de 8 milímetros, né? Então, onde o trocáter entra e ele não mexe na parede abdominal, porque ele tem um ponto remoto que ele não mexe, então isso dá menos dor. Parece bobagem, mas quando a gente vê o paciente no pós-operatório, a gente percebe a diferença mesmo, né? A Ana, até aproveitando, Ana, você não trata só mulheres com endometriose, obviamente, né? Tua experiência
fala um pouquinho da fisioterapia pélvica, então isso engloba também homens, né? Sim. Então, assim, eu que opero, assim, faço prostatectomias, né? Retossigmoidectomias, né? Que a gente, na parte da onco, a gente faz por tumores. Então você acaba tendo esse leque, né, de pacientes muito grande, né? Então fala um pouquinho da importância da fisioterapia nesse nicho de pacientes, né? Não só da endometriose. Ok. E sem falar assim que a cirurgia por vídeo, o paciente, a mulher volta à atividade de vida diária com muito mais segurança e mais rápido, né? Nossa, muito mais. É muito nítido essa diferença. Então, e a paciente da endometriose ainda, né? Que ela se acostuma com dor, né? Hoje voltou uma paciente que tinha operado com a gente semana passada, voltou comigo, e daí ela perguntou, mas eu operei mesmo, doutor? E vocês tiraram tudo? Eu falei, não, foi feito tudo. Ela falou assim, por que eu não tô sentindo nada? Eu não senti nada, né? Então, e eu acho que o mais legal é isso, às vezes elas voltam no pós-imediato, falando que elas estão melhores do que elas estavam antes da cirurgia. Estão sem dor, né? Uma semana já estão melhor, né? Voltam muito agradecidas e é muito legal essa parte que mostra que a gente está no caminho certo, né? Tentando dar o melhor, né? A medicina está aí justamente para dar o melhor cada vez mais, né? Que antes, eu sempre brinco com os pacientes, né? Antigamente a gente falava em cirurgia, era aquele paciente que ficava no pós-operatório acamado, sem se mexer, sem fazer nada. A gente falava assim, não levanta, fica deitado. Hoje a gente já fala, né? No pós-operatório, ande, caminhe, para esse intestino funcionar. Corpo saudável é um corpo em movimento, então você tem que estar na tua rotina o mais rápido. E nós profissionais, nós somos auxiliadores, né, do tratamento, né? Somos instrutores, né? Orientadores, né? Porque você faz a tua parte, eu faço a minha, mas o paciente tem que fazer a dele, né? Então ele não pode porque pegar é uma cirurgia, né? Não deixa de ser uma cirurgia, né? Então tem os cuidados também pós-operatório, né? Mas falando um pouquinho sobre a fisiopélvica, focando agora aqui na endometriose. Então, quando a mulher com endometriose ela chega, aquela mulher que a gente vai encontrar um assoalho pélvico extremamente tenso, rígido, né? Então, a gente tem um assoalho pélvico misto ali. Então, além da rigidez que a gente vai encontrar na palpação, fazendo essa palpação intracavitária, aquela que tem uma fraqueza muscular associada. Então, os sintomas que a gente fechando um diagnóstico da fisioterapia pélvica ali, então a gente encontra dor na relação sexual, então queixas, então a anamnese eu faço muito detalhada, por isso que eu fico uma sessão inteira só na anamnese oral, para a gente colher o maior número de informações dessa paciente, para eu fechar o meu diagnóstico e fechar o plano de tratamento, né? Então, é aquela queixa que tem, às vezes segura o xixi, então ela tem uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, então é uma queixa muito comum isso. Por quê? Porque o assoalho pélvico está tão tenso que na hora da micção ela não consegue ter esse relaxamento para ter esse esvaziamento completo. Daí acaba ficando com um pouquinho de resíduo miccional, o que leva para uma infecção urinária, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, a comportamental é muito importante nesses casos, que às vezes até consciência corporal. Entra também, então, tem alguns casos devido à fraqueza muscular, alguns casos de escape urinário, né? Então, a constipação intestinal é um outro fator importante. Então, a fisioterapia pélvica, o paciente não consegue relaxar, então ele tem essa contratura ali do esfíncter anal. Então, a fisio, além de trabalhar a parte muscular anterior, a gente trabalha também com terapias manuais a parte retal também. Então, tudo com massagem perineal, a gente trabalha via retal, via vaginal, então a gente tem bastante artifícios dentro da fisioterapia pélvica que a gente consegue promover a qualidade de vida para essa paciente junto com o tratamento medicamentoso. Tem a fotobiomodulação, que é um aliado fantástico dentro da fisioterapia, que é o laser e o LED, que faz parte de todos os meus atendimentos. Trabalho muito com a parte da termoterapia também, trabalho com a caneta térmica, então assim, coloco a caneta térmica dentro do canal vaginal para proporcionar um relaxamento nessa musculatura, porque eu preciso trabalhar a força dessa musculatura, mas eu não posso trabalhar força com assoalho pélvico tensa, então eu tenho que ensinar essa paciente a relaxar, que daí como que eu vou ensinar? Não sei se já ouviram falar, mas a gente trabalha muito com biofeedback, né? Então, o biofeedback é uma sonda, dá para usar tanto sonda intracavitária
intracavitária quanto eletrodo superficial. Então, ele gera na tela da televisão como se fosse um videogame. Eu brinco assim, você vai jogar um videogame, só que você não vai jogar com as mãos, você vai jogar com o teu assoalho pélvico. Então, ali é visual e de uma forma didática que o paciente ele está vendo o relaxamento e a contração da musculatura. Então, é uma forma dinâmica que a gente trabalha para não ficar aquela coisa maçante, o paciente só deitado na maca e fazendo exercício intracavitário. Então, uma forma mais dinâmica para o paciente até ter vontade de dar continuidade nesse tratamento, né? E essa parte do relaxamento é fundamental numa endometriose, né? Então, Para startar o início. No Aham. último congresso que eu fui, Ana, agora no Congresso de Ginecologia de São Paulo, acho que em agosto, fui ver as aulas em endometriose e tudo mais. Basicamente, o que mais mostra de evidência é essa análise, esse tratamento multidisciplinar. E falando muito de fisioterapia pélvica, de Não, a mudança fisiopélvica, igual de dieta, enfim, né? para dieta, a fisioterapia pélvica para uma incontinência urinária ou para uma retenção urinária é padrão ouro hoje. Sim, Né? exatamente. Então, para incontinência, eu falo assim: tem laser vaginal, tem medicamentos que os médicos prescrevem, mas eu falo assim: tem que trabalhar força muscular. Né? A gente não vai conseguir manter por muito tempo através da medicação. Então, é realmente o médico aliado à fisioterapia, porque a gente tem Exatamente. que trabalhar músculo em loco. Né? Então, uma medicação não vai fazer por muito tempo o paciente parar de perder esse xixi. Né? Então, a gente tem que percebe a importância, né, da fisioterapia na prática. Né? Na prática. E incontinência urinária também não é normal, porque não é normal também, gente. Evidentemente. Não é perder xixi, não é normal. Não é normal. Não normalize. Não Assim como semana passada, um mundo de normose, né? Então é normal. Não é normal. Semana passada também atendi uma, daí eu falei assim, foi ver, daí eu vi que tinha uma cistocele e tudo mais, eu falei, mas você não tem perda urinária? Daí ela falou assim, tem, doutora, eu fui pular corda semana passada e fiquei perdendo xixi. Eu falei, então, não é normal. Mas vamos isso, tratar. Então, acho que a mulher trata muitas coisas como normais que não são normais. Mas isso eu culpo muito as indústrias, né? Porque hoje você vai no mercado, você encontra para comprar absorvente para incontinência urinária. Então, peraí, alguém está querendo ganhar dinheiro em cima da tua incontinência urinária. Exato. Então, se você vai no mercado, está sendo vendido abertamente, você vai achar que é normal. Então, vamos fazer as contas ali, né? A sua vida inteira, você usando absorvente, fazer um tratamento com a fisioterapia pélvica, Exatamente. que é definitivo, né? E elas voltam muito melhor, Elas né? voltam muito melhor, qualidade de urinária, vida. com certeza. Né? Que atrapalha a qualidade de vida. Você tem que pensar a roupa que você vai pôr, que se você perder xixi, vai aparecer, não vai? E o cheiro? Será que vai dar cheiro? Será que as outras pessoas vão perceber isso? Né? Então, E tem a questão, né, Ana, da dispareunia, né, da dor durante a relação, que, ok, a gente opera essa mulher, né, retira os focos de endometriose, retira as fibroses, as aderências e tudo mais, mas às vezes essa mulher se acostumou a sentir dor, né, a musculatura dela tá toda travada, a inervação dela tá... Então, assim, ela tem que trabalhar isso, não uma mulher, melhora, ela né? vai ter relação porque ainda a gente vive um pensamento que a gente precisa satisfazer o parceiro. Tá? Infelizmente isso. Infelizmente isso existe. Então, é uma mulher que ela vai estar presente, mas ela não vai ter prazer. Né? Então, e isso entra na qualidade de vida. Fala assim, a gente não pode fazer por fazer. Nós temos o direito de sentir o prazer, de chegar no orgasmo, Então, a fisioterapia pélvica é uma aliada Delas se descobrirem, né? Dela se descobrir, dela se conhecer, né? Eu falo assim que o autoconhecimento é fundamental, é muito importante a gente saber como que é a nossa anatomia. Por isso que na avaliação eu mostro em prancha como que é a nossa anatomia, porque existe muita questão de pudor ainda. Exatamente. Por isso que muitas mulheres, quando vai numa consulta ginecológica, principalmente quando é com homem, tem vergonha de falar, ou até mesmo com oncologista, com cirurgião, tem medo de falar, ou vergonha de falar que sente uma dor na relação. Sim. Às vezes não é na primeira consulta, na segunda. Não é, vai criando confiança. Exatamente. Depois eu tenho pacientes que falam assim, depois de um tempo, fala, doutor, me ajuda, porque eu nunca senti orgasmo, não sei como é. Não sei. E eu faço sexo por obrigação, né? Porque eu preciso manter meu casamento.
E eu finjo, né? E às vezes elas contam isso pra gente. Cara, não, E vamos te mulher ajudar. consegue fingir, né? Exato. E assim, Exatamente. às vezes, O homem nem nota, porque, né? Com certeza não. eu às vezes brinco com a Ana que eu mando pra ela o paciente e acabo perdendo o paciente pra ela. Não volta. Ela não volta e assim nem vai mais. ela se torna uma confidente das pacientes. Se as pacientes têm alguma dúvida, elas perguntam pra Ana, daí a Ana vem me informar. Então, às vezes, a relação da mulher com a mulher é mais fácil. Né? É Ela mais se abre segura, mais, né? Confia, elas sabe confiam. mais. Então, e outra coisa, Alexandre, por que as pessoas às vezes não entendem por que 3 cirurgiões numa cirurgia de endometriose? Boa colocação. Não é uma cirurgia fácil, Não né? é uma cirurgia fácil, né? Isso que acho que elas têm que Tecnicamente, entender. a gente pode explicar de vários aspectos, né? Mas um primeiro momento é um aspecto bem prático, né? Então, assim, existe basicamente, quando uma cirurgia videolaparoscópica é minimamente invasiva, né? Vamos falar na videolaparoscopia, que ainda, aqui na nossa cidade, ainda é o que a gente mais tem, até a chegada do robô, que isso vai mudar um pouquinho, né? Está chegando, Está né? chegando. Mas, assim, tecnicamente, tem um cirurgião principal, né? E fica ali com 2 pinças para executar a cirurgia, né? O primeiro auxiliar, que fica basicamente na câmera ou eventualmente em uma pinça a mais para afastar a estrutura, tá? E o outro cirurgião, no caso especificamente da endometriose, fica na parte perineal ali, né? Fazendo a exposição do útero com o manipulador uterino, né? Então, tecnicamente, assim, a primeira resposta seria essa, pelo menos 3 para poder fazer uma cirurgia bem feita, né? Para entregar o melhor que o paciente precisa, né? E num outro ponto de vista aí, é uma questão também, assim, de experiência, né? Do cirurgião, do auxiliar, dos 2 auxiliares que ajuda, né? A tornar a cirurgia mais bem feita, com um resultado melhor. Então, um ajuda o outro, né? Então, assim, sempre um tem um olhar diferente, troca a experiência no intraoperatório, né? Além de que, né, são, às vezes, especialistas que somam experiência, né? Então, assim, vem um ginecologista, no caso do Edson. São olhares diferentes. São olhares né? diferentes, né? Um pensa assim, não, mas a fertilidade... Vamos pensar na fertilidade. Deixa um pouquinho mais de ovário, né? Aí eu falo assim, afasta o etéreo. Exatamente. Exatamente. Então, cada um puxa pro seu lado, né? Pro seu assado, né? Então, acho que é por aí, né? E assim, outra coisa, a endometriose precisa ser vista que a gente pode difundir o tratamento dela na nossa cidade, porque a gente tem uma equipe capacitada, né? O paciente não precisa ir para São Paulo para operar a endometriose, ele pode fazer aqui. Sim, Pode exatamente. resolver o problema aqui, resolver o problema de fertilidade aqui, resolver o problema da dor na cidade. A estrutura hospitalar dos hospitais aqui estão muito boas. Santa Casa agora com o robô, né? Então vai melhorar muito mais. Eu vou aproveitar aí teu gancho, eu vou citar um caso real, da vida real, que eu faço cirurgia robótica também. Até esse momento, hoje é começo de novembro de 2025, né? Mas está sendo próximo aí a chegada do robô, mas até então os pacientes vão a Curitiba, né? Eu opero lá. E o último paciente que eu levei lá foi para fazer uma cirurgia de próstata. E são cirurgias caras, o paciente gasta. Ele chegou no hospital, não estava funcionando o ar-condicionado do quarto do paciente, que ele paga caro. Aí eu fico pensando, poxa, esse quarto aqui, o do nosso hospital, é melhor do que esse aqui. Entendeu? Então, assim, às vezes, assim, tem coisas que não tem que pensar. O paciente tem que estudar antes de... digamos, nesse caso especificamente, não tinha escolha, porque como nós não temos ainda o robô, mas eu só estou dando um exemplo, no sentido assim que, a partir do momento que você tem a tecnologia aqui, seja, né, na área da endometriose, da equipe e agora com o robô, não tem por que os pacientes saírem da cidade, né? Porque tem profissionais capacitados, tem infraestrutura hospitalar, hotelaria, né? E agora tendo, né, os recursos de tecnologia na cidade, não tem por que o paciente sair. São raras condições, né, de saúde que exijam que o paciente tenha que se deslocar a São Paulo, Curitiba, enfim. Eu acho legal esse esforço da Santa Casa contínuo de melhora, né, doutor? Assim, então,
Eles estão sempre nos ouvindo, precisamos disso, precisamos daquilo, né? É, com relação à equipe humana, eu acho sensacional também, né? A parte da enfermagem, enfim, que acaba cuidando dos nossos pacientes, e eles acabam tendo um contato mais próximo a nós, né? Então, qualquer coisa eles passam de forma mais direta, mais fácil, que não sei se é o que acontece num grande centro, entendeu? Acho que a gente é mais próximo da equipe, mas... É a nossa casa. Exatamente, é a nossa casa. Eu acho que isso que é o legal e torna o atendimento melhor, essa proximidade da equipe, a ideia da equipe fazer o melhor, fazer o seu melhor, né? Eu acho que é uma cultura que tem lá. Então, eu sou bem feliz de trabalhar na Santa Casa hoje em dia, sendo bastante orgulho. Até pegar o gancho aqui, essa questão de acompanhamento multidisciplinar, a gente não vê em grandes centros, né? Então, os pacientes, o meu acompanhamento maior de paciente que vai se operar fora é na parte da próstata. Então, ultimamente eu tô com uma demanda grande de paciente de sexo masculino que foi para Curitiba fazer prostatectomia com médicos de Curitiba, então não são profissionais daqui. E a gente na conversa pergunta, tá, mas daí você foi encaminhado às vezes para uma terapia, porque eu vejo que é um paciente que precisa de uma psicóloga. Não fui. Tá, como que você chegou na fisioterapia pélvica? Porque meu vizinho fez cirurgia e falou que é bom. Então, não que o médico tenha prescrito. Então, a gente vê que, às vezes, a cidade, se a gente for comparar Ponta Grossa, é uma cidade menor. E essa proximidade que o doutor falou, a gente vê que aqui a gente consegue ter um acompanhamento melhor. E quando é uma equipe, nutri, psicólogo, físio, médico... a gente vê que a resposta, o prognóstico é muito melhor. Não, desde a radiologista, né? Quem faz a maioria dos nossos exames. Isso, a parte de radiologia. E tudo mais, né? Ela acaba tendo o teu contato, então, né? E envia, Edson, tá aqui o exame, tem lesão aqui. Sim. Então, assim, desde o diagnóstico ela te manda E o paciente, ele se sente mais acolhido, mais importante. Ele fala assim, olha, se preocupou comigo de me encaminhar. Exatamente. Né? Então, isso a é gente muito acaba legal. ganhando o paciente de uma outra forma também, né? É possível difundir o tratamento na cidade sem que o doente precise despender de várias equipes, porque às vezes o ginecologista leva o paciente para operar em São Paulo, aí envolve a parte do ginecologista, cirurgião ginecológico, envolve a parte do pessoal que tem que remover às vezes o reto, e isso acaba onerando demais o tratamento. E várias equipes entram, né? Eu acompanhava... Em Curitiba o que eu via é isso, então daí entrava o gineco, daí agora vamos entrar a próstata, daí entrava Aí dá uma complicação, ninguém sabe quem quer. Exatamente. Quem quer. Daí, agora é bexiga, agora vamos chamar o uro. Eu falava, e aquela cirurgia demorava, né? Horas e horas, porque todo mundo entrava, né? O valor muda também. Exatamente. Com 45 equipes, né? Então é diferente, né? Exatamente. Nossa, e a gente resolve 3. Exato. Com 3 profissionais altamente capacitados. E a paciente é nossa, né? Não complica, né? Graças a Deus. Mas se complicar... Fala pra nós aí do caso. Vai ser nossa. É verdade, não tem como fugir. Exatamente. Conta pra nós aí um caso que te chamou atenção, um caso difícil que você fez. Então, teve uma paciente jovem com desejo de ter filhos, né? E ela chegou para mim por infertilidade. Com quantos anos? 25. Mas era uma endometriose bem complexa, envolvia o cólon direito, envolvia o reto, envolvia os ovários, tinha endometrioma nos 2 ovários, ligamentos para o uterosacro, paramétrio. Então, foi uma cirurgia muito complexa, a gente conseguiu resolver no nosso próprio hospital, sem envolver outros colegas, não despendeu um custo muito elevado, porque não teve que chamar coloproctologista, não precisou do urologista para resolver a parte do ureter. Então, a gente conseguiu dar vazão e ela engravidou, isso que é o mais interessante. Né? E resolveu o problema dela. Então a gente conseguiu na nossa própria cidade resolver um caso muito complexo. São vários, né? Eu trato de vários.
eu, Edson, você também, mas a gente consegue, com uma equipe com 3 cirurgiões, consegue resolver que às vezes em São Paulo precisaria de 3 equipes. 2, 3 equipes, né? Então, isso faz com que a pessoa resolva o problema dela com custo menor, não precisa pegar avião para operar, né? Tem um colega que leva os pacientes até de avião, mas eu acho que assim... Isso é como Mas falando disso agora, tem um colega nosso que tá querendo levar de van, né? Exatamente. Mas eu acho que é possível resolver tudo na cidade, né? Tudo aqui em Ponta Grossa para difundir o tratamento, né? Exato. A gente consegue difundir o tratamento com um custo menor, né? E a paciente se sentir bem, melhorar as questões de dor e tal, dispareunia, e ter filho também, que eu acho que é um ponto mais importante, porque a endometriose é mais... acomete mais pacientes jovens, né? Que querem engravidar. As pacientes que têm fertilidade, 40% delas têm endometriose. 40%, é importante. 40% de quem tem fertilidade. Exatamente, é ocasionado por endometriose. Então, é um dado bem importante, né? Bem... Falou em fertilidade feminina, tem que pensar em endometriose. Com certeza. Então, vai fazer parte aí do rastreio, né? Da infertilidade, né? Que é do casal, né? Trabalhar os dois. Exatamente. Na cidade temos métodos de imagem que têm evoluído bastante, tem feito mais diagnóstico, a gente tem visto, né, Edson, ali do êmbrios, né? A doutora Fabiana, né, tem feito exames excelentes, e é uma pessoa que manda o WhatsApp com as imagens, manda desenho, então assim, tem a ideia de fazer um bom exame, não fica ali, não, vamos mais um, né, a paciente, vê a paciente como única, né, e dá o seu melhor. A gente, quando vai operar, a gente já sabe o cenário que vai encontrar, né, isso que é o mais importante, né, você está ciente do que você pode encontrar, qual material vai precisar, né, isso que é muito importante, ter um profissional com uma qualidade ali. Porque o pior cenário, né, Jonathan, quando a gente não está preparado, né? Exato. Né? Então, assim, é um caso que a gente acha mais fácil. Talvez hoje o doutor Alexandre não possa, né? Tá tudo bem, vamos só nós dois. Não liberou essa pinça, tá tudo bem. Não, vamos fazer mesmo assim, porque vai ser tranquilo. E daí chega na hora e não tá tranquilo. Então, esse é o pior, é o pior cenário, né? Então, que a gente não gosta. E a cirurgia minimamente invasiva é muito dependente de material e da qualidade do material também, né? A gente tem visto. Então, assim, né, acho que é legal para os pacientes entenderem, né, o porquê de quando a gente pede, as pensar, mas não vai operar, eu queria operar mês que vem, mas não libera. Não, a gente vai aguardar, que é para fazer o, que não muda, o melhor, né? O paciente, claro que vai passar um mês a mais ali com o dor, mas em termos de prognóstico é diferente do câncer, né? Exato. O câncer, às vezes, 1 mês, 2 mudam. A endometriose é uma doença, né? Apesar do sofrimento, né? De ser uma doença, como a cirurgia, às vezes, né? Até mais complexa que o próprio câncer. Às vezes sim. Mas é uma doença benigna, né? Não é uma doença É por isso maligna. Que eu acho que os pacientes evoluem bem no pós-operatório, por ser tratar de uma doença benigna. É um dos fatores. Claro, estão melhores nutridas, né? Então, você tira a doença, ela tem uma... Mas ela tem uma gravidade, nós operamos, né? Uma obstrução, lembra, Jonathan? Que obstrução intestinal, um caso raríssimo por... endometriose da válvula iliocecal. Exatamente. Foi muito bem, ficou muito grata, né? Endometriose é uma caixinha de surpresa, né? Mas agora eu vou defender minha área aqui, né? Igual vocês comentaram que, espera 1, 2 meses vir a chegada da pinça, vai ficar ali com dor mais um mês. Tem que... Se fizer fisioterapia pélvica, vai esperar tranquilamente esse 1, 2 meses. Já vai preparar para... Com certeza, com certeza. Para próstata é assim também, né? Próstata também. Então, assim, mais pré e pós-operatório. Pós-operatório. Deixa eu te perguntar uma questão até para os ouvintes, né? O paciente que faz prostatectomia tem que ficar aquele período pós-operatório com a sonda. Esse período ele já pode fazer físico? Já pode pós-operatório imediato. Imediato, né? Ideal, né? Ideal. Antes de tirar a sonda já pode. Pode. Que agora com o robô, né? O paciente normalmente fica 7 dias com a sonda. Isso é muito bom também, né? Que
Antes da cirurgia convencional era 14 dias, né? Depende da cirurgia. E pro homem, eu falo sempre para os pacientes que é o segundo nascimento, né? Que te nasce de novo. A tiração do Tem nascimento diminuído. 7 dias. Exatamente. No mulher, Passou da pós-operatório, né? E eu tenho muita sorte que, assim, no começo, quando eu comecei a atender fisiopélvica aqui na cidade, eu via que tinha muita restrição, né? Então, o paciente, não vou fazer fisiopélvica, isso aí vai contra, né? Às vezes tem questão religiosa no meio, essa questão, novamente falo, a questão do pudor. Então, graças a Deus que a gente explicando a importância de um pós-operatório bem feito, né? Graças a Deus também que devido às cirurgias minimamente invasivas, tem ali só a incontinência transitória, que antigamente com a aberta era aquela incontinência permanente, né? Então, a transitória bem mais grave. Então, eu tenho paciente que quando eu era cirurgia aberta, eu chegava usando 10 fraldas por dia, né? Então, assim, você vê, imagina a qualidade de vida desse paciente, né? Não queria mais trabalhar, não queria mais sair de casa. E é uma questão, mesmo que seja minimamente invasiva, você, Ana, que atende um público bem variado de pacientes que vêm de vários cirurgiões, né? Tem a ver, a incontinência ela tem a ver com vários fatores, né? Vários fatores. Um deles é o técnico, né? Claro que depende às vezes da cirurgia, mais difícil, menos, e do paciente também, né? Do perfil do paciente, né? Sim. Nós temos um paciente em comum, né? Eu vejo assim que é um leque, alguns, né? Mas eu me lembro bem aquele paciente, não vou falar o nome, e que assim, é uma experiência bem nítida, assim, para mim. Logo que a gente chegou, nós começamos a cirurgia minimamente invasiva em Ponta Grossa, né, Jonas? Quando a gente veio, nós que começamos a desenvolver, fomos os pioneiros na laparoscopia oncológica, né? Exato. Então, assim, já se fazia cirurgia geral, algumas outras urologia, mas assim, na oncologia a gente que desenvolveu. E foi nítido essa curva no início, os pacientes, né, experiência, demoravam mais tempo para reabilitar a continência. Então, isso tem a ver com a experiência do cirurgião também. Eu percebi, falando de mim, né? No início, até a gente tem um paciente que demorou quase um ano, né, para reabilitar a continência dele. Não vou falar o nome, mas tô com vontade. Mas você que atendeu ele. E ele foi e no fim ficou bem, né? Hoje ele tá super bem. E homem também eu faço uso da sonda retal. Né? A mesma sonda via vaginal que eu uso na mulher para incontinência, eu faço uso via retal. Então, também. E aqui em Ponta Grossa, se eu não me engano, eu e mais uma físio só que atendemos o público masculino. Então, eu falo para os pacientes, se dedique, né, a físio e espere o seu tempo, porque também tem isso, né? Não dá para comparar, né? Porque às vezes homem, igual tá atendendo agora um homem que tem que usar dilatador, que ele tá com estenose retal, então tem que usar dilatador. Então, para eles afeta muito a questão da masculinidade. Né? Então, não é fácil ele deitar na maca, de decúbito lateral e eu fazer a introdução de um dilatador. Então, assim, é constrangedor, eles falam, mas ali tudo é muito, né? Eu sempre falo assim, como na mulher a gente não fica olhando o tempo inteiro, então a gente está conversando como está conversando aqui. Então, a gente tem que deixar ele o mais à vontade possível, como se ele não estivesse realizando nada. Isso é muito importante, né? Eu penso que a informação né, é a chave. Isso, você vendo dá a resposta, para eles é ótimo. Você consegue... E falo, encaminhe para fisiopélvica, porque assim, vocês tiram o peso das costas de vocês, porque chega um limite que vocês conseguem tratar essa incontinência, uma dor na relação, uma tensão do assoalho pélvico. Então, aquele paciente que fica toda consultada, doutor, mas eu ainda tô perdendo xixi. Doutor, eu ainda tô perdendo xixi. Doutora, esse xixi, até quando que eu vou parar de perder xixi? Então, vocês tiram essa responsabilidade de vocês, porque essa responsabilidade ficou com a fisioterapia pélvica. Né? Então, isso Dividiu, né? Dividiu. Porque o paciente é da equipe, né? O paciente é da equipe. Cada um na sua área. Cada um na sua área. É que eu brinco com os pacientes assim, ó. Nós somos um carro, um veículo. Né? Então, assim, tem o borracheiro, tem o latoeiro, tem o mecânico do motor, né? Então, cada um na sua área. E é como o Jonathan falou, as pacientes que a gente tem em comum, elas fazem perguntas para mim relacionadas à medicina. Eu falo, meu Deus, agora o bicho pegou, né? Deixa eu consultar aqui. Pra quem não sabe, agora eu vou contar aqui pra quem não sabe, a Ana é a esposa do Jonathan, né? Conta aí pra nós como que vocês se conheceram, Ana.
Aff, Maria. Peguei pra ver. Eu e o Jonathan, agora eu vou espantar vocês. A gente tá junto há 29 anos. 29. 29 anos. Quanto... Desde... Tão velho, hein? Desde... Não conta. Desde 1997. Nossa. Então, assim, é uma vida, né? A gente tem uma filha de 14 anos e a gente se conheceu dentro da minha própria casa. Que ele foi levar um amigo pra namorar minha amiga. E daí a gente se conheceu. Ele tinha cabelo na época? Ele era cabelo. Era muito magro, bem cabelo. Mas confesso que eu prefiro ele hoje. Olha aí, Pô, não precisa mais se preocupar com isso. Esse é o cabelo. Vou contar uma coisa muito fofa agora. Eu nunca esqueço que eu cheguei, quando eu cheguei em casa, eu tinha 15 anos e ele tinha 17. E eu tava numa festa, meu pai me ligou, Ana, tem um monte de rapaz aqui em casa, venha já pra casa e mande todo mundo embora. Eu tava no aniversário, daí cheguei em casa e era o Jonathan e mais 4 amigos, né? E a minha amiga lá no meio. E meu pai, quando eu cheguei, que eu dei minha mãe que foi me buscar, meu pai já tava dando bebida pra todos os meninos. Tudo de 17 anos. 17 anos. Meu pai já encarcado que tava dando bebida pros meninos. Daí ele olhou pra minha cara e falou assim, filha, esse é o genro que eu sempre sonhei pra mim. Olha só que história bonita. E ele olhou pro Jonathan e falou assim, é esse o genro que eu quero. Daí eu falei, ai, na hora não bateu assim, né? Daí no dia seguinte, quando eu acordei, foi num sábado isso, eu acordei, minha funcionária foi lá no meu quarto e falou assim, Ana, um rapaz que tava lá ontem tá lá embaixo te esperando. E era ele. E ele foi me chamar, foi um churrasco. Também já chegou firme, não deu tempo de pensar. Família já. Foi me chamar. Já levou pra família. Já trouxe aliança, já. Eu falei que eu não ia. Levou a aliança, acho que deu um mês. Pessoal, é pra casar mesmo, então, né? Já levou o pai, ouça os pais, né? Me enrolou por 10 anos, a gente começou a namorar em 97, a gente casou em 2007. Então aí Só 10 anos. 28, 29 anos, alguma coisa assim. E estamos legal a história. E hoje trabalhamos juntos, né? Lá a gente trabalha ali na clínica Vamber da otorrinolaringologia, no 2º piso, né? Daí tem a fisioterapeuta pélvica, trabalha junto no mesmo consultório. Do lado tem o nutrólogo, que é o Dr. Leandro. Então a gente consegue trazer tudo para o paciente, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista pré e pós-operatório, do tratamento cirúrgico. Então isso é muito importante. E outra dúvida, doutor Alexandre, é por que a pessoa vai escolher um cirurgião com maior tempo de estrada, do ponto de vista videolaparoscópico, tem uma habilidade já com mais casos? Por que a pessoa escolhe um cirurgião ou escolhe um recém-formado? Por que no ponto de vista da endometriose, né? Acho que isso é muito importante. É bem importante falar mesmo, porque é uma questão... É como tudo na vida, né? Acho que a prática, aliado ao estudo, a parte teórica, é um dos pilares, né? Do sucesso do tratamento. Então, principalmente na cirurgia minimamente invasiva, a curva de aprendizado, né? Não só do cirurgião, eu diria da equipe, né? Que a gente já passei em várias fases profissionais da vida, assim, então percebo que você precisa de uma equipe, né? Não adianta o cirurgião ser o estrela, né? Porque se o auxiliar não ajuda, não adianta, não sai, ou demora mais, ou complica, né? Ou sangra mais, demora mais. Então, assim, escolher uma equipe que tenha uma sincronia e um número de casos, né? Que tenha experiência naquela área, né? No meu caso, não só endometriose, eu faço também a parte de uro-onco, né? E robótica, e isso a gente vê, né? Você precisa escolher uma equipe, um médico que tenha experiência grande, um volume grande de pacientes. Isso é científico, né? Isso tem vários trabalhos científicos na nossa área da oncologia, né? Por exemplo, você pega câncer de estômago, câncer de cólon, né? O cirurgião é fator prognóstico. Com certeza. Né? Porque assim, na parte da oncologia, número de linfonodos, técnica de dissecção em monobloco, né? É uma técnica padronizada, né? E isso não é com 1, 2 anos. Não. Né? Não é, me formei agora, eu tenho uma diplominha de, sei lá, de gineco, de onco, de cirurgião, de uro, né? Agora já estou pronto. Não, você abriu uma porta, né? O Dr. Simões, que é o pai do John, de lá que veio a nossa história, né?
Ele sempre fala assim, a residência, ela termina, abre-se uma porta. A porta dali pra frente é você que constrói, né? A gente não termina, a gente só começa uma carreira, Eu acho né? A gente que só eu começa, aprendi então... mais depois da residência. Então, por exemplo, né? na minha residência eu não tive videolaparoscopia, zero, assim, quase zero. Então a gente desenvolveu toda a, digamos, a curva de aprendizado depois, atrás, busca ativa, vontade, né? vontade, ir atrás, de correr, desistir. interesse, né? Agora com a robótica foi a mesma coisa, uma reinvenção, né? E sempre buscando melhorar. Hoje eu vejo que o Instagram, ele é um fator positivo, né? Falando em rede social, é um fator positivo para todo mundo, para a gente disseminar a informação. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que para nossa área é muito diferente do que para estética, vamos dar um exemplo assim, né? Porque o paciente, ele vai te procurar não porque ele viu você falando bonito no Instagram. Ele vai te procurar porque ele conhece alguém que se operou com vocês e que deu um resultado satisfatório, que o paciente está super bem, que o paciente se recuperou da melhor forma possível, né? Então, a nossa área é mais por indicação de um trabalho bem executado, né? Perfeito, concordo. Porque é E às diferente vezes você no Instagram, trabalhar... Nosso perfil de antes e paciente... depois, nosso perfil de paciente é outro, É né? outro perfil de Eu paciente. É concordo importante plenamente. ter uma rede social para a gente estar ali, se apresentar e passar, divulgar Ter o o contato, Outubro Rosa, o né? Novembro Azul. Mas, assim, a nossa área é 100% por indicação. Né? Acho que você, doutora, que está mais ali, que o Instagram ainda busca um pouquinho mais pelo Instagram, gineco na cidade, mas a oncologia eu Mas sempre falo pro exatamente Jonathan. como gineco geral, às vezes, Geral. assim. Mas assim, os pacientes cirurgião. né, que eu faço parte de colposcopia, então são os outros ginecos que mandam, né? O mesmo agora que a gente operando a parte de endometriose, a parte de videolaparoscopia. E então, para essa parte ainda cirúrgica, eu acho que é realmente muita É indicação. muita indicação. De É ter você resolvido. mostrar Tenho resultado, pacientes né? que a gente operou, que ela ficou bem e que ela me manda 3, 4 pacientes, É. a mesma paciente. Então, assim, acaba sendo porque ela fica bem, ela fala isso para as amigas, para todos, mas quem já te operou? Eu quero ficar bem também. E então, Porque acaba, endometriose a propaganda acaba sendo boca a boca. Porque a endometriose e o câncer, você não vai procurar um médico. no Instagram. Bonitinho, Tem as engomadinho, fases, né? as fases da psicologia, né? Então, a primeira fase é a negação. Então, normalmente ela não quer, não, o oncologista, o cirurgião oncológico, né? Normalmente vem por indicação encaminhada. A rede social está muito em voga, Instagram e tal, mas às vezes a pessoa acaba indo mais vendo, o médico é bonito, fala bem, mas e resolveu o caso, Exato. né? Então, a indicação de um familiar, de um outro paciente que se tratou e resolveu, colega, né, de um médico, colega, né, porque... exatamente. Assim como teve um caso que marcou a minha vida e do Edson na endometriose, você tem algum caso que você queira falar aqui, Alexandre, que te marcou na tua vida profissional? Eu tenho alguns casos, né? Mas eu gostaria, assim, aproveitando o gancho pro Novembro Azul, né? Porque tem o nosso fundo aí, rosa e azul. Que a área que eu mais tenho experiência, assim, que é a parte da uro-onco, né? Aproveitando também o gancho da prevenção, né? Um paciente de 41 anos, né? Ele tinha um PSA normal de 1,8. Ele veio para uma consulta de rotina. Aí eu fiz um toque, que ainda o rastreio é o PSA, que é o exame de sangue, e o toque, né? Para o cirurgião avaliar o tamanho, textura, nódulos, eventual. Aí no toque apareceu um nódulo pequenininho, tá? Pedi a biópsia, fez a biópsia e confirmou o câncer. Operou, curou. Isso faz tempo já, até na época de Curitiba. Mas o que chamou atenção? O que marcou? Um PSA normal, 1,8. Né? Então, 1,8 normalmente a pessoa não dá valor, né? Assim, não chama atenção. Então, por isso a importância tanto do PSA quanto do toque. Né? E examinar o paciente. Então, o exame do paciente é muito examinar importante. o paciente. Oi? Não foi um erro aí de... Não, isso é comum, isso é descrito, por isso que tem que fazer os dois. Mas os pacientes perguntam, mas doutor, eu já fiz o PSA, eu tenho que fazer o toque? Exatamente por isso. Às vezes o nódulo é tão pequenininho que ele não chega a produzir PSA suficiente para alterar. E o que eu... Pode perguntar. O que eu acho engraçado, né, Alexandre, que as pessoas fazem revisão do carro, né? É isso, né? Perfeito. A cada
sei lá quantos quilômetros, que o carro não é não Teu forte. é a minha expertise. Não é a minha parte. Mas enfim, né? Você faz a revisão do carro a cada não sei quantos quilômetros, mas você não vai fazer o seu check-up, não vai fazer né, seus exames de rotina. Então, se você às vezes você faz o seu check-up do carro, né? Você faz, e você não faz, né, o seu próprio. Então, eu acho que a gente tem que se olhar Mudar um mais, pouquinho. né? Se olhar mais. Não, mas é que a gente coloca a rotina em primeiro lugar, né? Trabalho, correria, família, e a gente vai nos deixando. É o que eu falo para os pacientes assim, e quando você fica doente, você arruma tempo, né? Exato. Falo para os pacientes, vai esperar ficar doente? E a gente só vai se aparece algum sinal. Isso é um... Não, gente, tem que se cuidar Se antes cuidar de antes cuidar de do outro, né? Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu vi agora, uma reportagem, que não vai mais ser necessário toque agora só através de um novo exame de sangue. Parece que, além do PSA, tem algum outro exame para detectar o câncer? Entrou nos últimos anos no rol de, digamos assim, de avaliação do paciente a ressonância. Ressonância. A ressonância multiparamétrica de próstata é um exame que entrou assim realmente para mudar a conduta. Mas ele entrou não para substituir, ele entrou para complementar e às vezes, muitas vezes, na suspeita, fazer antes da biópsia. Então, por exemplo, esse paciente que eu fiz o toque, diagnostiquei, pedi a biópsia direto, isso faz muitos anos, né? Hoje em dia ele faria uma ressonância antes da biópsia, né? Porque ele avaliaria o tamanho da próstata, se aquele nódulo é pequenininho e grande, ele está só ali, invadiu já mais algum outro órgão. Então ele entra para uma avaliação já para você fazer um planejamento de uma eventual cirurgia ou algum outro tratamento, né? Mas a ressonância, sem dúvida, entrou assim como um rastreio, um exame, como a ressonância, assim como na área da endometriose, evoluiu muito, né? A qualidade dos exames, o número de clínicas com ressonância aumentou, então ficou um exame assim, ainda não é barato, mas ficou um exame mais acessível do que há 15 anos atrás, né? Acredito que em Ponta Grossa, talvez, em 15 anos atrás, talvez não tivesse, não sei, tô chutando, mas tô dando um exemplo assim que eram mais difíceis de encontrar clínicas que fizessem, né? E aí, com o passar do tempo, foi se difundindo a tecnologia, a técnica da ressonância e o emprego dela, né? E aí entrou no rol de avaliação inicial. E assim como o câncer de mama, que tem o maior índice de diagnóstico no mês de outubro, devido à campanha, próstata, a mesma coisa? Mesma coisa. Só que nem se compara o grau de adesão, né, da mulher em relação ao homem, né? Porque a mulher, a gente já falou isso aqui, né? A mulher tem essa cultura, né? Essa predisposição, essa tradição de se cuidar mais, apesar de que ainda a gente tem que trabalhar. Mas o homem é muito menos, Muito né? menos. É muito mais ainda enraizado esse preconceito, né? De toque, mas que nem você falou, é a nossa profissão, né? A gente fazer um exame no paciente é igual... Exato. Né? Isso até é profissional. É a normalidade, né? É a normalidade, né? A mulher ainda se cuida mais, né? Se olha mais. E um dado importante para falar assim, ó, tava conversando aqui antes de nós começar a gravação, o câncer de pele é o câncer mais comum, tanto em homem quanto em mulher, né? Em segundo lugar, na mulher é o câncer de mama, no homem é o câncer de próstata. Então, assim, a mama tá para a mulher, assim como a próstata tá para o homem, em número quase equivalentes. Então, quase a gente não tem essa percepção, né? Assim, a população talvez não tenha essa percepção. Que importância que é falar do câncer de próstata para o homem. Sim. Porque, assim, a gente viveu o Outubro Rosa, a história, cada ano, cada vez mais, né, se fala. E parece que a próstata tá lá, né? A próstata foi mais mesmo nos últimos 7, 8, 10 anos, né? Assim que começou essa campanha mais difundida mesmo, né? Mas em termos de incidência, ela é equivalente à mama. Até essa mês de outubro inteiro, né? Fiquei em palestra, até o Jonathan me acompanhou em uma. Então eu falo assim, que tem o mês de outubro rosa, novembro azul, mas assim, o cuidado tem que ser o ano inteiro, né? E até eu sempre falo, assim como eu falei nas palestras, falo para minhas pacientes, a importância da gente, nós dois aqui na nossa área, principalmente, de pegar um espelho e se olhar, a gente saber como que tá a nossa região ali da vulva,
porque eu demonstro o que que é uma vulva saudável e uma vulva patológica, né? Então, assim, encontrou algo de diferente, já vai imediatamente para o gineco, não espera, né? Às vezes Porque a doença vai a progredindo, doença, ela, vai exatamente, progredindo, às vezes é uma verruga ali, que não é um câncer, mas às vezes é um HPV ali, que ela, às vezes na lavagem, ela percebeu que tem algo de diferente, ela vai deixando, vai deixando, vai deixando. Então, essa importância de se autoconhecer se olhar, é né? fundamental, né? Exatamente, E e que não ficou ali. negligenciar os E não exames, né? negligenciar. Nós operamos, né, Jonathan, um caso de uma paciente que, né, para quem não sabe, então eu faço o exame de colposcopia, que é o exame que a gente faz quando o preventivo dá alterado, né? Uhum. Então essa paciente veio para fazer a colposcopia, na hora eu já identifiquei que era provavelmente um câncer, né, um SEC já microinvasor e tudo mais. Biopsiei, pedi prioridade, enfim. Marcamos a conização inicialmente e acabou fechando o diagnóstico de câncer microinvasor, por sorte, né? Daí essa paciente, né, como tem essa proximidade, já foi direto com o Jonathan, saindo do meu consultório com a consulta agendada, e eu entrei ainda na cirurgia junto com o Jonathan. Então, assim, fica tudo muito próximo aqui, né? Mas, enfim, essa paciente não estava fazendo preventivo fazia 3 anos, né? E eu tenho muito. Então, assim, que é um exame, né, que é fácil, barato, enfim. Então, e a gente consegue detectar as lesões precursoras, né, antes de virar o câncer, né? Então, E quem tem dispareunia foge do consultório ginecológico. exato. Então, assim, tá há anos sem fazer um exame ginecológico. Talvez isso melhore agora, com a questão do teste de HPV que está sendo implementado, né? Uhum. Então, a pessoa que tem o teste de HPV, né, negativo, ela não precisa coletar, né, anualmente. Então, vai fazer com que elas Tem acabem... respiro aí, né? Exatamente. Então, vai ser um teste importante, né, que eu acho que vai ajudar nessa aderência das pacientes, né? Bom, então, para finalizar, gostaria de falar a importância do acompanhamento da fisiopélvica junto com um tratamento ou cirúrgico ou clínico, que a gente tem um papel fundamental na qualidade de vida dessa mulher. Então, a gente consegue promover o alívio da dor, a gente consegue promover uma vida sexual mais tranquila, prazerosa. A gente faz muito parte da terapia comportamental, até essa parte tanto da força quanto do relaxamento do assoalho pélvico. Então, a gente é uma peça ali que agrega muito no tratamento, né? Então, tem que dar continuidade com a equipe, mas vendendo o meu peixe é que agora a fisiopélvica, ela tem um papel de importância que agrega valor para a conduta médica. Então tá, a endometriose então é uma doença inflamatória, crônica, mas que tem tratamento, né? Esse tratamento vai ser multidisciplinar, vai envolver o ginecologista, a fisio, a nutri, os cirurgiões, né? Então, procure uma equipe que você se sinta acolhida e que faça esse teu atendimento de forma global, que vai ser o que vai fazer diferença. Enfim, porque sentir dor não é normal, infertilidade a gente também consegue tratar, enfim, para buscar uma melhor qualidade de vida. A mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que vão assistir o Endocast, ou EndoPG que a gente criou, é que é possível tratar a endometriose aqui na cidade sem você precisar sair, tendo que se locomover com a sua família, com todo o aparato, ter gastos exorbitantes, né? É possível você tratar tudo aqui, com qualidade, com uma equipe que te acolha e que resolva o problema. Esse que é o mais importante, resolver o problema do paciente, sem esfolar o paciente do ponto de vista financeiro, né? Porque as pessoas hoje em dia têm medo de procurar o cirurgião, porque já sabe que vai ter que gastar rios de dinheiro. Não é assim que funciona. O objetivo da nossa equipe é resolver o problema, né, e solucionar do ponto de vista da dor, do ponto de vista da cólica, do ponto de vista da infertilidade. Então, procura uma equipe que te acolha
eu acredito que a nossa equipe pode te acolher e resolver o problema aqui em Ponta Grossa, dos Campos Gerais como um todo. E essa que é a ideia que eu queria deixar de mensagem para quem vai assistir o vídeo. Eu quero, de considerações finais, deixar aqui o agradecimento, né, de todos poder vir, porque não é fácil mobilizar 4 profissionais que têm suas vidas profissionais e pessoais, né? Nos E acho que foi ajustamos as cirurgias de hoje. Né? Ajustamos horários, tudo, cada um ajustou do seu modo e conseguimos estar aqui para trazer informação para quem, como o John falou, vai assistir, vai ouvir, né? E acho que isso é o mais importante, trazer a informação, porque é o que quebra a barreira, né? O conhecimento, ele desbloqueia, né? Como a Ana falou uma conversa, começa o desbloqueio na informação, né? E isso que a gente está trazendo aqui, trazendo informação para os pacientes, né? Para quem quer, quem for ouvir, e da melhor maneira, né? Porque cada um tem sua formação, são profissionais bem formados, né? Com experiência já, né? Ninguém aqui começou ontem, né? Então acho que isso faz diferença. E minha mensagem final é para que o paciente pesquise, né? Investigue o profissional que ele vá procurar antes de se entregar para ir, né? Porque isso, no final das contas, vai fazer diferença. Eu acredito ainda que o que vai fazer diferença é a confiança, né? É a fé. Não deixa de ser uma fé, né? Exato. Porque o paciente, ele vai depositar a sua confiança no profissional, seja no fisioterapeuta, seja no médico. Então é isso que vai, e isso parte de você não só receber uma indicação, também que passa por isso, né? Mas pesquisar sobre aquele profissional, né? Se ele tem experiência, se ele, né, atua naquela área, né? Já resolveu um caso semelhante, como que foi, enfim, claro que cada caso é um caso, né? Mas é essa a mensagem. Então é isso, gente. Tchau, tchau, até mais. Tchau, até. Tchau.